irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa jornada umbandista. Hoje nós vamos estudar sobre os orixás, ok? É mais um estudo, até grande, tá? Esse texto que nós vamos estudar sobre os orixás. E é assim, a gente vai falar um termo geral, né, nesta aula, e a partir desta aula virá mais orixás, mas assim, a gente vai falar específico de Oxalá, de Yansan, de Iemanjá e assim sucessivamente, tá ok? Hoje nós vamos falar dos orixás. Um pouco de história. Na áurea de sua civilização, o povo africano, mais tarde conhecido pelo nome de Yorubá, chamado de Nagô no Brasil e Lucumi em Cuba, acreditava que forças sobrenaturais, impessoais, espíritos ou entidades estavam presentes em suas corporificações em objetos e forças da natureza. Tementes dos perigos da natureza que punham em risco constante a vida humana, perigos que eles não podiam controlar. Esses antigos africanos ofereciam sacrifícios para aplacar a fúria dessas forças, doando sua própria comida como tributo que selava um pacto de submissão e proteção e que sedimenta as relações de lealdade e filiação entre os homens e os espíritos da natureza. Muitos desses espíritos da natureza passaram a ser cultuados como divindades, mais tarde designadas orixás, detentoras do poder de governar aspectos do mundo natural, como o trovão, o raio e a fertilidade da terra, enquanto outros foram cultuados como guardiões das montanhas, cursos d'água, árvores e florestas. Cada rio, assim, tinha seu espírito próprio, com o qual eles eram deixadas oferendas. Um rio pode correr calmamente pelas planícies ou precipitar-se em quedas e corredeiras. Oferece calma travessia a val, mas também mostra-se pelo pleno e traiçoeiras armadilhas. Ser uma benfajace, fonte de alimentação perigosa, mas igualmente afoga em suas águas os que nelas se banham. Esses atributos dos rios, que o tornam a mesma como o tempo do provedor e destruidor, passaram a ser também a de suas divindades guardiãs. Muitos dos espíritos dos rios são espíritos, sua alma também tem características específicas. Muitos dos espíritos dos rios são homogeneados até hoje, tanto na África, em território Yorubá, como nas Américas, para onde cultos foi trazido pelos negros durante a escravidão. Num curto período após a abolição, embora tenham, com o passar do tempo, se tornado independente de uma base original na natureza. O contato entre os povos africanos, tanto em razão de intercâmbio comercial, como por causa das guerras e domínios de uns sobre os outros, propiciou a incorporação de Yorubá da divindade de povos vizinhos, como os fuduns dos povos fomos, chamados jejes no Brasil, entre os quais se destacava Nanã, a antiga divindade da terra, e Oxumaré, divindade do arco-íris.
O deus das quais destacava Nanã, que recebe o nome de Omulu, Olu, Odu, Obaloaê, Ainon, Sacpatá e Chaponã, ou Chapanã. Prestes resultou uma força de renovação a inúmeros deuses cultuados em territórios de Urubás, Fon e Nupê. As transformações sofridas pelos deuses da varíola até a sua incorporação aos panteões contemporâneos dos orixás mostra a importância das migrações e das guerras de denominação na vida desses povos africanos e seu papel na constituição dos cultos e conformação de divindades. Dentro da cultura do candomblé, o orixá é considerado a existência de uma vida passada na terra, no qual os orixás teriam entrado em contato direto com os seres humanos, aos quais passavam ensinamentos diretos e se mostraram em formas humanas. Essa teoria ha sido uma época muito distante na qual o ser humano necessitava de presença física dos orixás, pois o ser humano ainda não se encontrava em um estado muito primitivo. Então, tanto material como espiritualmente. Após passarem seus ensinamentos, voltaram a Aruanda, não deixaram na terra sua existência e nem sua essência e a representatividade nas forças da natureza. Então isso aqui os nossos irmãos candomblecistas, eles acreditavam que os orixás realmente passou aqui corpo físico aqui na terra onde nós habitamos hoje, tá? E dando por longitude, o que é um orixá? O planeta em que vivemos e todos os mundos dos planos materiais se mantêm vivos através do equilíbrio entre as energias da natureza. A harmonia planetária só é possível devido a um intrincado e imenso jogo energético entre os elementos químicos que constituem nesses mundos e entre cada um dos seres vivos que habitam estes planetas. Um dado característico do exército da religião de Umbanda é o uso como fonte de trabalho dessas energias. Vivendo no planeta Terra, o homem convive com leis desde suas origens e evolução, leis que mantêm a vitalidade, a criação e a transformação, dados essenciais à vida como vemos desenvolver-se a cada segundo. Sem essa harmonia energética, o planeta entraria em caos. Então, os orixás, eles nada mais são do que eles mantêm vivo essas energias para que nós possamos sobreviver, nós e todos os seres vivos. O fogo, o ar, a terra e a água são os elementos primordiais que, combinados, dão origem a tudo que nossos corpos físicos sentem, assim como também são contribuintes desses corpos. Acreditamos que esses elementos e suas ramificações são comandados e trabalhados por entidades espirituais que vão desde os elementais espíritos em transição atualmente no grande laboratório planetário, até os espíritos superiores que inspecionam, comandam e fornecem os fluidos vitais para o trabalho constante de criar, manter e transformar a dinâmica evolutária da vida no planeta Terra. Então as entidades são muito importantes, tá? Para a nossa evolução, muito importante. A esses espíritos de
de alta força vibratória chamamos orixás. Usando um vocabulário de origem iorubana, na Umbanda são tidos como os maiores responsáveis pelo equilíbrio da natureza. São conhecidos em outras partes do mundo ministro ou devas, espíritos de alta vibração evolutiva que cooperam diretamente com Deus, fazendo com que suas leis sejam cumpridas constantemente. O uso de uma palavra que significa dono da cabeça, orixá, que é ori, espaço, chá, mostra a relação existente entre o mundo e o indivíduo, entre os ambientes e os seres que nele habitam. Nossos corpos têm suas constituição. Todos os elementos naturais em diferentes proporções, além dos espíritos amigos que se espelham em nossas vigilâncias e auxílios morais. Contamos com espíritos que natureza igual um orixá, pelo qual que cuida do equilíbrio energético, físico e emocional de nossos corpos físicos. Nós, seres espirituais manifestando-se em corpos físicos, somos influenciados pela ação dessas energias desde o momento do nascimento, quando nossa personalidade, a personalidade dessa existência, começa a ser definida, uma das energias elementais predominadas, e é a que vai definir de alguma forma nosso arquétipo. No momento do nascimento é posto o perfil que nós vamos levar aqui na Terra, nessa encarnação. Quer dizer, você vai ser uma pessoa rancorosa, se você vai ser uma pessoa que ajuda todo mundo, enfim, vários arquétipos, tá? Que é o que a gente está estudando. Arquétipo nada mais é do que a personalidade de cada pessoa. Então, a gente sabe que cada pessoa, ninguém é igual a ninguém, então todo mundo tem uma diferenciação aí. Quando o espírito vai encarnar, se consultados os futuros pais durante o sono, qual é a concordância em gerar um filho, obedecendo-se à lei do livre-arbítrio, tendo o mesmo concordado com os trabalhos de plasma e formas que esses espíritos usará no veículo físico. Esta tarefa é entregue aos poderosos espíritos da natureza, sendo que um deles assume a responsabilidade desta tarefa, fornecendo a essa forma as energias necessárias para que o feto se desenvolva, para que haja vida. A partir deste processo, o novo ser encarnado estará ligado diretamente àquela vibração original. Assim surge o Eledá desse novo ser encarnado, que é a força energética primária e atuante do nascimento. Nesse período, os elementais trabalham incessantemente, cada um na sua respectiva área, partindo do embrião até formar todas as camadas materiais do corpo humano, que são moldadas até nascer o novo ser, o seu duplo elétrico e corpo denso. Após o nascimento, essa força energética vai promovendo o domínio gradativo da consciência, da alma e da força dos espíritos sobre a forma material, até que seja adquirida suas mais discretas, obedecendo às leis, sustentando-lhe, contudo, a forma e a energia material, pela continuidade e a manutenção e transformação, no sentido de manter-lhe a existência. A cada reencarnação, de acordo com nossas necessidades evolutivas e karmas a serem cumpridos, somos responsáveis pelos diferentes corpos
e para cada um deles nossos corpos, podendo encontrar com o auxílio de um espírito da natureza, o orixá protetor. É normalmente quem se aproxima do médium que está invocando o seu Eledá. Em todos os rituais de Umbanda, de modo especial nas iniciações, a invocação desta força é feita para todos os médiuns quando efetuam seus assentamentos, meio de atração para perto de si da energia pura do seu Eledá energético e das energias auxiliares ou Ossi e Otum. Tá ok? Vocês estão entendendo aí? Então, no final, mesmo que vocês não estejam entendendo muita coisa, no final vai ter o e-mail, vai ter o telefone. Vocês podem fazer perguntas que nós vamos responder todas as perguntas, todas as dúvidas que vocês vão ter durante a jornada, ok? Eledá, Ossi, Otum tornam a trindade do coronário de um médium da Umbanda. Então essas três energias, elas tornam o coronário de um médium de Umbanda. Afinidades. Os filhos de fé não recebem influências apenas de um ou dois orixás. Da mesma forma que nós não ficamos presos à educação e à orientação de um pai espiritual, não ficamos também sob tutela do nosso orixá de frente ou adjuntor. Frequentemente recebemos influências de outros orixás, como se fossem professores, avós, tios, amigos mais próximos na vida material. O fato de recebermos essas influências quer dizer que nós somos filhos e afilhados desses orixás. Trata-se apenas de uma afinidade espiritual. Uma pessoa às vezes não se dá melhor com a outra tia que com a sua mãe. Você pode se dar melhor com um irmão. Você tem dois irmãos, você pode ter mais afinidade com um irmão do que com o outro. E é isso que a gente está falando aqui. Uma pessoa às vezes não se dá melhor com uma tia do que com a sua mãe. Assim também é com os orixás. Podemos ser filhos de Ogum ou Oxum e receber mais influências de Xangô e Yansan. Posso ser filho de Obaloaiê e não gostar de trabalhar com entidades que mais dizem respeito, linha das almas, preferindo trabalhar com entidade de cachoeiras. O importante é que nesses momentos mais decisivos de nossas vidas, suas influências benéficas se façam presente, quase sempre na sua forma e valores que não apenas individualmente. A característica de um único orixá. Quer dizer, tudo é influenciado. Os orixás, se você não se sente bem com aquele orixá, aquela linha de trabalho, isso vai ser lidado nesse arquétipo, né? No momento do nascimento, no momento que você é concebido, lá no útero de sua mãe. Agora aí, pessoal, vocês vão estar vendo aí, ó, uma tabela, tá? Essa tabela vai falar para vocês, ó, orixás, elementos primordiais e suas ramificações. Aí vai ter em cima orixá, elementos, ramificação, cor e saudação. Vamos falar então de três aí, só para não ficar muito extenso, tá? Oxalá. O orixá é Oxalá, o elemento é ar, ramificação, ar também, a cor é branco, saudação, Epababá. Tá? Vamos lá agora em Ogum. Ogum, o elemento de Ogum é fogo, a ramificação é Ígneo, a cor de Ogum é vermelho, tá? A saudação é Ogunye. E vamos lá para Obaloaiê, o último lá. O elemento é terra, a ramificação é transformação, cor preto e branco, aliás, branco e preto, saudação Atotô. Saudação de Obaloaiê é Atotô. A gente fala assim, Atotô Obaloaiê. Então Atotô é uma saudação. Tá? E agora vamos aqui falar dos elementos. Tá? Então cada orixá tem um elemento. Então
vamos falar aqui. No elemento terra. Na floresta, por exemplo, temos a tríade, ligada ao campo vibratório de Oxóssi. Possuem cabelos compridos e luminosos, são de rara beleza e trabalham diretamente nas árvores. Os gnomos das árvores trabalham dentro do duplo etérico das mesmas. As fadas manipulam clorofila das plantas, estabelecendo a multiplicidade das matizes e fragrância das flores, formando as pétalas e brotos. Estão associadas à vida das selvas e outras plantas. Os duendes que cuidam das suas fecundidades, das pedras e materiais preciosos e semi-preciosos. No elemento água encontramos as sereias, que ficam perto dos oceanos, rios, lagos, de forma graciosa e energética. Nas cachoeiras estão as ondinas, que muitos ajudam nos trabalhos de purificação realizados pela Umbanda nas cachoeiras. No elemento ar, os silfos, que estão sob a regência de Oxalá, como as fadas, se representam com as movimentações como extrema rapidez. E o último aqui, que é o elemento fogo. As salamandras são elementais do fogo, se apresentam como correntes de energia ígneas e que não se precipitam sem se afigurarem como seres humanos. Atuam nas energias ígneas, solares e do fogo geral. Então vai ter algumas imagens aí agora para vocês, ó, das doentes, da tríade, silfos, aí para vocês dar uma olhadinha. E na sequência com vocês, eu tenho aí os raios, os 7 raios dos orixás. Tá, os 7 raios dos orixás. Vamos lá então. Aí tá lá, a tabelinha tá lá, raio, orixás e regência. Vou falar o primeiro e o último, tá? O raio primeiro é o orixá Oxalá. A regência, regente do elemento ar. E aí tem o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo, que são as 7 linhas de Umbanda. Então são 7 orixás. O último, como naquela outra tabela que nós vimos, o sétimo é o Obaloaê, que é o orixá Obaloaê. O raio é o sétimo. A regência, regente do elemento terra. Então cada um tem um elemento. Se você parar para ver aí, ó, cada um tem um elemento. Um tem a magia, um tem o elemento ar, águas salgadas, águas de chuva, fauna e flora e assim sucessivamente. Ok, pessoal? Eu acredito que vocês estejam entendendo um pouco e venho falar de novo. Qualquer dúvida sobre esta aula, tá? Qualquer dúvida, então eu peço para vocês assim, ó, dúvidas para esta aula, os orixás. Vocês mandam um e-mail, já coloca lá assim no cabeçalho. A minha dúvida é para aula X. No caso, os orixás, ou o que é Umbanda, vamos supor. Vocês colocarem assim, tá? Que fica melhor para nós podermos responder para você com mais clareza, com mais fundamento. E aí aparecendo de novo para vocês aí, ó, tem outro quadro, classificação dos orixás na Umbanda. Também tem lá do primeiro ao sétimo, que são 7 orixás. E aí o orixá, o primeiro é o Oxalá, virginal, recebe o Supremo Espírito Reino Virginal. Aí o sétimo, lá embaixo, orixá ancestrais, senhores de todas as hierarquias planetárias. Tá ok? Então aí ficou para vocês aí. Se vocês tiverem dúvida, volta o vídeo, tá? Em dúvida, no e-mail, tá? Pra gente responder certinho para vocês. Todos os orixás ancestrais são subordinados a Cristo Jesus,
que é o tutor máximo da terra. Os orixás ancestrais são os que conhecemos na Umbanda. Entre os espíritos que atuam dentro da vibração energética do nosso Eledá, é escolhido um para nos acompanhar mais de perto, seja ela pela afinidade como ser encarnado ou pelo simples desejo de acompanhar esses espíritos na sua caminhada encarnatória. No caso de médiums, normalmente esses espíritos é aqueles que incorporam quando invocada a vibração do orixá principal, certo? Os orixás dentro de um culto umbandista não são incorporados. O que se vê dentro dos vários terreiros, centros, tendas, etc., são os falangeiros dos orixás, espíritos de grande luz que vêm trabalhar sobre as ordens de um orixá. Os falangeiros incorporam em seus cavalos, que cavalos são os médicos, tá? Incorporam em seus cavalos e mostram sua presença e sua força em nome de um orixá. Orixá cultuados na Umbanda, tá? Muita gente confunde aqui, até nós próprios umbandistas. Tem muito umbandista e confunde. Vai colocando tudo quanto é orixá, porque a gente vai estudar muitos orixás que não estão nessas 7 linhas aqui, tá? A gente vai estudar praticamente quase todos os orixás, tanto orixás que é cultuado no candomblé, quanto a gente vai dar ênfase nos orixás que são cultuados na Umbanda, tá? Orixás cultuados na Umbanda é Oxalá e Beije. Então, Oxalá simboliza Jesus Cristo, e Beije são as crianças, os cosmos. Obaloaiê, São Lázaro, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iansã, Iemanjá, Nanã e Oxum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10, tá? São 10 ao todo. Outros orixás. Então, Orixá Exu, Obá, Evá, Ogum Edé, Igorocô, Ossaé, Xumaré, Tempô, Orumilá, Ifã ou Ifá, depende da pronúncia. Os orixás Exu, Obá, Evá, Ogum Edé, Irocó, Ossaé, Xumaré, Tempó, Orumilá, Ifá e Ibeji ou Ibeji não foram a tríade do coronário de dos médios de Umbanda, tá? Eles não formam o coronário dos médios de Umbanda, tá bom? Agora eu vou ler aqui um pouco para vocês. Isso daqui vai matar muitas dúvidas aí, tá? Vai matar muitas dúvidas aqui por um rodapé. Você aprendeu como surgiu a crença dos orixás, o que é orixá, a importância dos orixás na ordem universal, o que é um orixá de cabeça, o que são Eledás, Ossi e Otum, por que temos maior afinidade com um ou outro orixá, os elementos da natureza regidos por cada orixá, quem são e quais os fundamentos dos elementais, o que são e quais são os 7 raios, as classificações dos orixás na Umbanda, e se na Umbanda incorporamos orixás, e quais são os orixás cultuados no candomblé. Esses orixás cultuados no candomblé são esses últimos que eu falei para vocês, que é Exu, Obá, Ifá e aí por diante. Eu volto a dizer, qualquer dúvida, qualquer questionamento, tá? Qualquer coisa que, se você não entendeu, quer perguntar, se você tem dúvida, você ouviu assim, eu ouvi assim, tá? Ouvi assim, mas a gente passou uma outra forma de explicar. É assim, se você já é um bandista, você bem sincero, tá?
se você já é umbandista, você tem que acreditar naquilo que o seu pai de santo fala, não isso daqui, tá? Porque isso daqui são fundamentos de Umbanda, tá? Isso daqui não foi, nós não pegamos ali a torta direita e fizemos essa jornada, perdão. A gente estudou. Isso vem todos os terreiros, tendas, centros de Umbanda, sabe isso. Tá, isso que eu pus aqui para vocês. Então qualquer dúvida, qualquer questionamento, crítica, pode enviar pra gente no e-mail que vai ter no final do vídeo, tá? Então essa aula foi os orixás. Nas próximas aulas agora vai ser específico, orixá por orixá. É uma pancada. Vocês vão ver aí que vai ser uma pancada de orixá, tá? Tanto os cultuados na Umbanda quanto os não cultuados na Umbanda, tá? Mas a gente vai falar de todo mundo um pouquinho, tá bom? Então pessoal, que Oxalá abençoe a cada um de vocês. Obrigado por estar estudando, tá? Estudando lá, porque no final vai ter um questionário, é simples e vai ter certificado, tá? Não vai passar em branco não. Cada um de vocês vai ter os seus certificados da jornada, tá ok? Até uma próxima aula.